E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo. Que animados? Animados. Personalidade forte. Personalidade fraca. Só queria complementar. Fazer o título, né? É que é mais sobre personalidade forte. Sim. Tem um contraste, a gente vai falar, né? Tem as suas diferenças. Mas era mais sobre... Mas vamos que vamos, então. E aí? Define. Personalidade forte? Define personalidade forte e personalidade fraca. Quando alguém diz isso, o que ela quer dizer? O que pensa? O que todo mundo pensa e o que a gente vai falar qual é a verdade. A gente vai mostrar a grande verdade. O que é o senso comum. O senso comum, isso. De personalidade forte. Isso. É uma pessoa decidida que não cede pra vontade dos outros, não deixa a sua cabeça ser feita pelos outros, então não muda de opinião, então opiniões firmes. Acho que é isso. Calma. Esse é o senso comum, pessoal. Sem julgamentos. Deixa seu like. Personalidade fraca. O senso comum acho que vê como o oposto. Então, não é muito indeciso. Pode ser indeciso. Maria vai com as outras. Então, vê o que o pessoal tá escolhendo. Opinião dos outros. E vê outras pessoas decidem a sua opinião. Influenciável. Influenciável. Senso comum. Agora Esse é o senso comum. Esse é o senso comum. Vou trazer... Engraçado como o meu raciocínio só funciona do mesmo jeito. Sempre que eu vou começar a falar qualquer coisa de qualquer vídeo, eu tenho que explicar primeiro pra vocês entenderem da onde que veio a inspiração pra falar disso. Tudo bem, pode explicar. Tem que ser sempre assim. Como mesmo que eu pensei nesse negócio de personalidade forte e personalidade fraca? Você falou que as pessoas são muito complicadas. Ah, com o filme da Zendaya. Filme da Zendaya do Netflix. A Mariana acabou de vir, a gente sentou aqui, a bateria da câmera tava carregando. E aí a gente tava zapeando no Netflix e ela falou assim, esse filme aqui... Vi que estavam falando desse filme na internet. Carol Conká falou, porque você não vai citar os méritos. Carol Conká falou, Marie e Malcolm. Assisti esse filme aí e tal, vamos ver esse filme. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, vou pôr o trailer pra gente ver qual é que é. Aí ela falou desse filme e o filme é tipo um... É um casal preso na quarentena, foi gravado no começo de 2020. A gente ainda não viu, tá? Não sabe se é bom ou ruim, mas começo de 2020 foi gravado. É um casal preso na quarentena e eles começam a discutir uma relação. E ela disse que é um filme bem intenso, que é briga de relacionamento. É DR zona. Filme de DR. Filme de DR. Categoria filme de DR. Filme de DR. Tipo Marriage, não sei o que, lá com História de um casamento. História de um casamento. Muito bom. A trilogia que a gente gosta lá. Trilogia do Before. É sobre filme sobre DR. E aí a gente viu o trailer é mais ou menos isso, apesar que o trailer não entrega muito, mas já deu pra entender que o que a gente já sabia, que era um filme de DR. Sim. E aí eu falei assim, eu gosto desses filmes, é legal, eles trazem bastante reflexões e a gente consegue analisar um relacionamento, os problemas, tipo, se colocando de fora e trazendo também, pra vida real. Isso, trazendo pra vida real. Sempre traz boas reflexões e até pauta. E eu pensei isso antes de pensar que ia trazer a pauta. Então, sim, realmente a gente tava conversando. Realmente comprovou meu ponto que esses filmes sempre trazem pauta. E esse trouxe antes mesmo de assisti-lo. Trouxe só no trailer, já trouxe a pauta. Que você falou. Mas apesar disso, apesar de eu gostar, o que eu falei, que foi o que gerou a pauta, foi assim, eu acho legal esses filmes, mas eu não consigo me conectar. Porque essas pessoas desses filmes, elas são muito complicadas. Sim. São umas pessoas muito complicadas. O Vitor falou isso. Eu não me acho complicado, por isso eu não consigo me conectar. E você menos ainda. Eu acho a gente muito pouco complicado. Então assim, eu não consigo me conectar nem por mim, nem porque eu não consigo entender por que eles são tão complicados. Mas nem no nosso relacionamento, porque também eu acho você ainda menos complicada que eu. Foi aí a gente começou a conversar e tipo, mas o que eu quis dizer com esse complicado especificamente? Sim. Porque ficou meio genérico, né, essa palavra. E aí eu não tava conseguindo explicar o que eu quis dizer com esse complicado. Mas aí eu fui dissecando a minha linha de raciocínio e é mais ou menos, é aí que eu cheguei em personalidade forte. Sim. Eu acho que as pessoas desses filmes de DR são pessoas de personalidade forte. Que é mais ou menos isso que eu quis dizer com complicada. Sim, mas que sentido de personalidade forte? Porque, e aí que veio a pauta e a reflexão disso. Colocar dessa forma parece até... Porque o senso comum, a pessoa de personalidade forte é um mérito, né? Sim, é um orgulho. É um orgulho. As pessoas falam com orgulho que elas têm personalidade forte, ou que outra pessoa... Meu filho tem personalidade forte, ou minha filha, minha mãe, meu tio, sei lá. Sim. As pessoas falam com orgulho delas e de outros que têm personalidade forte como se fosse a coisa melhor do mundo. Sim. E não.
É uma bosta a pessoa que tem personalidade forte. As coisas E ficam assim, muito complicadas. eu não tô falando... A gente tem que definir o que é personalidade forte. Porque assim, ter personalidade forte, que é você ter sua própria opinião e seus pensamentos independentes e pensar por si só, se fosse isso, seria ótimo. Sabe, um pensador livre. Se fosse essa a definição de personalidade forte. Só que não é isso Sim. que as pessoas querem dizer quando elas estão falando que outras pessoas têm personalidade forte. Geralmente elas estão falando que a pessoa é chata, né? Que é só paz e amor. Sim. Na verdade, a pessoa é uma chatona. Mas não é pra falar. Não é pra falar não era isso. isso o ponto. Mas que a pessoa é orgulhosa também. Então, aí a gente Como que funciona? também nessa dissecando essa linha aí do que na verdade, Que na verdade é essa pessoa de personalidade forte. Sim. E o que seria o oposto, que seria a pessoa de personalidade fraca. E o que as pessoas... Ninguém fala isso, né? Ninguém Eu tenho própria personalidade fraca. Ninguém fala assume. nem de si, e se fala dos outros, fala como se fosse uma pessoa ruim, como se fosse um defeito dela. Sim. Ter personalidade fraca. Porque a frase, né, o termo personalidade fraca, ele vai trazer isso mesmo. Mas o que quer dizer, o que tá por trás do termo, é uma qualidade, não um defeito. É uma pessoa flexível, uma pessoa... Isso que eu queria dizer. Uma pessoa aberta a ideias. É uma pessoa que, em qualquer ambiente, em qualquer assunto, ela tá aberta. Consegue ouvir consegue também. ouvir e se relacionar. E não é inconveniente em nenhum contexto. Sim. É só qualidade, Sim. essa pessoa. Sim. Assim, claro que a gente tá generalizando. Tem as suas exceções. Exceções Os das seus personalidades. cada caso específico, né? Sim. De realmente personalidade forte, realmente personalidade fraca. Mas, no geral, mais ou menos isso. Tá, então calma. Tem as suas exceções, que são realmente pessoas que... Mas a gente não tá pra tratar das exceções. Não tá aqui. pra tratar das A gente tá pra exceções. tratar Mas eu da- tava falando das pessoas que realmente deixam levar muito fácil, não contestam muito. Então tem essas exceções. Mas a gente tá falando de uma personalidade fraca no sentido de flexibilidade. E pra que bater no peito que você tem a personalidade forte, orgulhosa, não muda de opinião por nada? Não Teimoso mudar de como uma anta. Não mudar de opinião por nada é horrível. É horrível isso. Não sei porque as pessoas... Convicto nas suas burrices. Convicto. Pessoas de personalidade forte geralmente são convictos da sua ignorância. Chato isso. Mas o meu ponto é que eu acho que a gente tem que fazer um rebranding Da da personalidade, personalidade fraca. Não pode chamar de personalidade fraca. E a personalidade forte, a gente tem que bater como pejorativo. Não pode mais falar com orgulho A da partir personalidade de forte. hoje... Então, eu queria saber o que você acha que você tem. Eu Eu não diria que você tem uma personalidade difícil. fraca também. Então, é difícil se julgar, né? Nenhuma pessoa, antes desse vídeo do Régua do Mundo, que vai mudar a concepção mundial de personalidade forte e fraca, nenhuma pessoa se julgaria com personalidade fraca. Ninguém do planeta se autoavalia aí num teste e você vai falar de si mesmo que tem personalidade fraca. Ninguém faz isso. Todo mundo acha que tem personalidade forte, ou pelo menos neutra, sei lá. Acho que eu sou médium, alguma coisa assim. Mas ninguém falaria que tem personalidade fraca. Então a gente tem que... É mais fácil analisar os outros, né? O que a gente acha dos outros do que se Sim. acha de si mesmo. Porque nessa definição, eu acho que eu sou uma pessoa bem flexível e bem de boa em relação ao todo, assim, no geral. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu sou de boa de convívio. Por isso que eu diria que eu não sou uma pessoa de personalidade forte. Eu sou bem de boa, relevo quase tudo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, alguns pontos, alguns assuntos são caros a mim. E aí pode-se dizer, nesses contextos, talvez, eu fosse interpretado como uma pessoa de personalidade forte. Entendi. De que... Não muda de opinião, ou É. tá convicto Não é questão de não naquilo. mudar de opinião. Eu tô sempre aberto a mudar de opinião. Só que assim, Você acha que tá certo. com a pessoa tem que estar falando lé com cré, né? Sim. Senão a pessoa, eu falo 1 mais 2 é 3, 1 mais 1 é 2. E aí a outra pessoa responde laranja, não tem conversa. Não tem como, não Eu tem conversa. Eu entendi. Você gosta de retórica. Por isso que talvez as pessoas te leiam como personalidade forte. Pra você ser convencido de alguma coisa, você fica questionando muito. Você fica só no questionamento. Ué, pelo menos você tem que conseguir responder o que eu tô perguntando, né? Se você quer me convencer de alguma coisa. Mas é por isso que as pessoas podem te ver como personalidade forte. Não é que você não quer mudar de opinião, é que você se convence dificilmente. Você não se convence... Tudo bem! Mas as pessoas que se convencem dificilmente, elas estão erradas, né? Dificilmente? Não, facilmente. Desculpe.
As Sim. pessoas que veem um vídeo no Zap, então Não, era isso, na não. verdade... Não tô falando isso. Mas às vezes nem é de vídeo de Zap. Às vezes você só... tá bom, às vezes não quer... Eu não acho quer... isso. As pessoas falam assim, se você vai ver bem a fundo, na verdade as pessoas não têm convicção de porra nenhuma. Elas acham e estão tentando passar um ponto como se fosse uma verdade absoluta, sem fato nenhum. Falando das pessoas em conversas reais, que estão, cada uma tá com um do seu lado, e aí no final não chega em lugar nenhum muda de lado, porque no final das conversas você não precisa trazer a pessoa pro seu lado, ou você ir pro lado da outra pessoa. Mas aí é que tá, eu não tenho lado. Eu não tô falando que eu não tenho lado porque eu sou a pessoa diferentona que não tem lado, não é isso. Eu tô querendo dizer assim que, na minha concepção, eu não tenho um lado, eu tenho uma visão de uma mundo verdade. aqui. Não é verdade. Tô brincando. É uma ideologia do que eu acho que seria um mundo certo. Aí, e a pessoa pode ter outra. Sim. Eu acho que o mundo deveria ser assim, assim, assado. Geralmente as pessoas vão concordar. Uma pessoa que é completamente de um lado, diferente do meu, se eu falo esse objetivo aqui, a pessoa vai concordar. Concorda, porém... Aí a gente vai discordando nos métodos. Pra chegar no entendi. objetivo, como a gente chega aqui. E aí, entendi, assim, assado. Geralmente nos métodos. E outra coisa que geralmente a gente discorda, é por isso que você falou que eu posso ser visto como uma pessoa de personalidade forte, por essas pessoas que vão tentar me convencer e eu vou questionar. Porque as pessoas geralmente elas inventam, né, fatos. Sim. Elas têm verdades na cabeça dela que não tem meias desconectada da realidade. Isso. Esse que é o problema. Porque Ou tem informação pela metade. o ponto é que eu não tenho time e eu não tô torcendo pra ninguém. A gente pode conversar aqui sobre tudo. Tudo a gente tá falando sem citar tema nenhum, mas lógico que o que vem na minha cabeça, que eu acho que na maioria das pessoas, é política. E a gente pode conversar de qualquer candidato. Só que assim, existem fatos que as pessoas têm... Eu não sei se elas têm vergonha de admitir, ou qual é o ponto delas em não falar as coisas do jeito que são. Tudo bem você ser de direita, tudo bem você gostar do Bolsonaro, ou tudo bem você gostar de qualquer partido de direita ou de qualquer ideologia. Mas a gente tem que conversar, porque assim, bate no peito e conversa honestamente desse assunto. Você já percebeu que a maioria das pessoas elas se colocam de direita como assim, eu só sou de direita porque eu odeio o PT. Sim. Não, amigão. Defende o seu lado por ele mesmo, sem precisar falar que porque o Lula roubou, porque o PT, porque a ditadura gaysista. Não. Não tô falando disso, entendeu? Entendi, e quando eu converso... Você tá falando de visão de mundo. Acho que as pessoas tinham que ter conversas mais honestas. O vídeo já desvirtuou completamente. A gente decide um título depois, às vezes nem é personalidade forte. As pessoas não têm conversas honestas e isso era um outro vídeo que eu queria fazer. Tudo bem, mas só vou adiantar qual que era o vídeo. Quando a pessoa fala alguma coisa e essa coisa, essa frase, ou esse raciocínio, esse posicionamento, ele pode ser verdade ou não, irrelevante, se ele procede ou não, pode ser, mas o que, na verdade, ela quis dizer com aquilo que ela falou. Ela falou uma frase, às vezes é uma frase neutra, só que o que ela quis dizer com aquilo que ela falou. O que ela não disse. O que ela não disse. Que diz muito. Que diz muito mais do que o que ela disse. Mas isso é um outro vídeo. Isso é o tempo inteiro, as pessoas fazem isso o tempo inteiro, vocês já perceberam? Por que elas não falaram logo o que ela queria falar? Sim. E eu fico puto com isso. As pessoas são complicadas. É o que eu queria fechar desse vídeo. É que com isso de conversas mais honestas, com isso de ouvir o outro lado. Ponto pra fechar esse vídeo, que eu acho, é pra as pessoas descomplicarem. Descompliquem as coisas, pessoal. Foi um ótimo ponto. Vamos ser mais descomplicadas. As pessoas são muito complicadas. Elas têm dificuldade de assumir o que elas pensam. Elas têm dificuldade de se expressar. Vamos tentar conversar mais tranquilo, sem estar na defensiva. E eu acho que por isso que a gente é tão descomplicado. Porque eu posso te falar... Tem isso da defensiva, só posso interromper um segundo? Não, deixa eu falar. Então vai. Posso falar de vários assuntos... É porque vai sair da linha do raciocínio. Eu posso te falar de vários assuntos que você vai me escutar verdadeiramente. E tem claro, eu vou falar sem julgamentos. Claro que tem um julgamento, mas sem julgamento no sentido de ouvir e tentar entender o ponto que eu tô passando, por que eu falei isso, históricos de vida. Descompliquem, vamos descomplicar a vida. Pessoas de personalidade forte, no final, são pessoas complicadas. Pessoas complicadas. E pessoas de personalidade fraca são pessoas não complicadas. São pessoas mais tranquilas. É que ao contrário de complicado seria simples. E simples é meio pejorativo também, né? A gente tinha que abraçar o simples também. Acho que simples
A gente devia entender pessoas simples como o objetivo de todo ser humano deveria ser uma pessoa simples. Simple man. Simple Rick. Be a simple man. Simple Rick. His name is Simple Rick, but he's no dummy. Menos na defensiva. Você falou, sejam menos na defensiva. E eu ia falar que assim, tem um pouco disso, mas nem tanto. Principalmente, eu acho que as pessoas vão pro troca de ideias, pro debate, não tão na defensiva, vão também, mas esse nem é o principal problema. Eu acho que o principal problema é elas não são honestas com elas mesmas, com o ponto que elas querem. Fala, quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, fala exatamente qual que é o seu ponto. O seu raciocínio. O seu raciocínio, por que você tá fazendo aquilo. É mais fácil. Exatamente. Porque as pessoas não fazem isso. Linka com aquele vídeo que eu falei. As pessoas, elas estão querendo provar um ponto de alguma coisa com outros artifícios, entendeu? Em vez de falar exatamente assim, eu não gosto de assistencialismo. Fala assim, ó, com todas as palavras, ó. Eu não gosto da esquerda porque eu não gosto de assistencialismo. Eu acho que o Estado não tem que ajudar ninguém. Cada um tem que dar seus corre. Eu amo a meritocracia. E assim, tudo bem você falar tudo isso. Só que fica e aí a gente, a partir do momento que você admite que você acha isso do mundo, a gente vai discutir o porquê você acha isso. Ó, mas na verdade tem as pesquisas que provam isso, as tendências disso aqui, tem esses números, esses fatos, essas estatísticas. Agora as pessoas ficam floreando, em vez de falar isso, elas falam que é por causa que o PT, não é o porque Petrolão, porque Lula, porque... Não sei... Mentira. Você pode falar isso também, mas não é o principal. Era esse o meu ponto. Em toda a conversa, eu tô citando o de política porque é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas as pessoas fazem isso com tudo. Em vez de elas falarem por que você gosta disso e por que você não gosta disso, elas não falam esse e falam uma outra camada bonitinha. E aí a discussão fica vazia, né? E fica complicada a discussão. Fica complicada. Fica muito complicado. Fica complicado. Por isso que essas pessoas são complicadas do filme. Isso a gente talvez chame de personalidade forte. Tem a ver, não tem totalmente a ver, mas tem um pouco a ver. Sim. Não tem totalmente, não é o personalidade forte estereotipado. Talvez não tenha nada a ver também. Eu tô fazendo uma salada de assuntos. Bom, é isso. Talvez nem seja. Talvez a gente tá só se gambando da nossa personalidade fraca. Não, do nosso relacionamento aqui na internet. Nossa, eu nem pensei nisso. Eu tô brincando. Não, eu entendi que você tá brincando, mas eu nem percebi que porque poderia ter sido uma percepção. Porque a gente tá falando agora que a gente é super tranquilo, a gente fala honestamente, sem julgamentos, relacionamento. Não, mas essa é a nossa... Isso é uma coisa que eu falo todo vídeo. Essa é a nossa percepção de nós mesmos. A percepção das outras pessoas pode ser achar a gente super complicado. Pode, totalmente, total direito. Tá bom. Vamos lá, gente. Nossa. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa a sua opinião nos comentários, por favor. Vamos conversar. Indica o canal pra 5 amigos. Indica pra 5 amigos, no mínimo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Marca os amigos nos comentários, no Instagram. No Instagram, no Face, marca os amigos. Tem Twitter, não precisa nem compartilhar. Eu tô tentando começar a usar o Twitter pro Régua do Mundo. Não precisa compartilhar o vídeo no Face, só marca no comentário da página do canal, né? Não. Você sabe como compartilhar, né? Faz o Indica para 5 compartilhamento amigos. aí caprichado. 5 amigos no comentário do vídeo do Face. Tchau, gente. Falou.